Paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Para as testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, que é o fundador da Testemunha de Jeová, ele marcou data para a volta de Cristo, 1914. Então, o que foi que aconteceu? 1914, Jesus não veio. Então, já que Jesus não veio, Charles Taze Russell marcou outra data, 1919. Então, o que acontece? 1919 também Jesus não veio. Qual foi o problema? O problema é que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus falou. Então, se ninguém sabe, como é que eu posso marcar data para a volta de Cristo? E o problema é que não se cumpriu, nem em 1914 e nem em 1919. Mas qual foi o problema agora? Para as testemunhas de Jeová hoje, diz que se cumpriu sim, no ano 1914, Jesus veio. Só que ele veio invisível. Invisível que ninguém vê. Mas ele veio invisível e já está reinando entre nós. Ok? Então, analisando essa questão, o problema é: quem revelou a Charles Taze Russell que Jesus vinha tanto invisível ou não? Se foi Deus que revelou, e por que Charles Taze Russell marcou novamente a data? Duas vezes. Então, se foi Deus que revelou, Deus revelou duas vezes, este é o problema. E se foi Charles Taze Russell, por seus cálculos, calculou na Bíblia e marcou data, também ele marcou data duas vezes, ok? Então, todos os dois lados está errado. Mas vamos analisar. Se Jesus veio em 1914, vamos ler agora Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Diz assim: e eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos verá, e aqueles que transpassaram toda a tribo da terra se lamentarão, apesar das causas. Sim, amém. Então o que acontece? Aqui está dizendo que quando Jesus vier, todos os olhos o verá. Até mesmo que transpassaram. Quem? O povo de Israel. Então significa que o povo de Israel vai ver, ok? A vinda de Cristo. Para Charles Taze Russell, Jesus veio em 1914, então eles estão afirmando que ele veio invisível. Mas aqui está afirmando que todos os olhos o verá, ok? Significa que virá visível. Então o que acontece? Aqui é Cristo que vai vir. Todos os olhos verá. Só que as testemunhas de Jeová, ele traduz a Bíblia da tradução do Novo Mundo, traduz que é Jeová. Vamos ver. O versículo 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus. Aqui, diz Jeová Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ok? Então, analisando essa tradição, a tradução do Testemunho de Jeová, que diz aqui: quem é que vai vir? Jeová. Só que nós sabemos que é Cristo que vai vir. Quando Cristo vier, todos os olhos o verá. É quando ele vier para Israel. Eu, como pré-trabalhista, creio que haverá o arrebatamento, no abrir e fechar dos olhos. Quando ele vier para Israel, todos os olhos verá, que não haverá arrebatamento, ok? Então, aqui, quando ele vier para Israel, todos os olhos verá, até mesmo que transpassaram, que é o povo judeus que vão ver Cristo. Só que ele diz aqui: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega significa princípio e fim. Não teve nem começo e nem fim. Aí diz, continuando: diz Jeová Deus. Só que essa palavra é Senhor. Está referindo a Cristo. Aí ele não quer aceitar que Cristo é Alfa e Ômega. Aí diz aqui: e Todo-Poderoso. Ele não, pastor de Jeová, ele não quer aceitar. Alfa e Ômega significa primeiro e último. Então ele vai dizer que é quem? Que é Jeová. Então esse é o problema. Por quê? Vamos analisando. Se ele marcar o dado para 1914, e ele disse que Jesus não veio, Charles Taze Russell marcou outra data, 1919, e outras datas que foi marcada. Se Jesus não veio, é falsos profeta. Aí o que acontece? Ele morreu e Jesus não veio.
Aí as testemunhas de Jeová agora diz que Jesus veio invisível. Ninguém viu. Jesus veio invisível, ok? Só que aqui está dizendo que agora é Jeová que vai vir. A pergunta é, para as testemunhas de Jeová, vocês creem que Jeová vai vir agora? Jesus já veio em 1914, agora é a vez de Jeová vir. Agora é a vez de Jeová. Porque aqui está dizendo, o versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus. Mas nós sabemos que é Cristo, mas ele traduz como Jeová. Então diz Jeová Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele não crê que é Cristo, ele bota que é Jeová. Então está mostrando que Jeová vai vir agora. Então tem um problema agora. Nesse testemunho de Jeová crê que Jeová vai vir. Porque quem vai vir é Cristo. Mas aqui ele coloca Jeová. A pergunta é, Jesus é Jeová? Eles não creem que Jesus é Jeová. Mas vamos lá. Então, se Cristo já veio invisível, agora Jeová vai vir e todos olhos verá. Eu pergunto, você que é testemunho de Jeová, crê que Jesus é Jeová, quando vir todos os olhos vai ver ele? Porque quando Jesus veio aqui nesta terra, para nascer e morrer, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus teve um corpo. E esse corpo, todos viram Cristo ali naquela época. E a Bíblia diz que Jeová é Espírito. Se esse versículo aqui realmente é Jeová, então quando Jeová vier, todos os olhos verá. Como é que vai ver o Espírito de Jeová? Então Jeová vai ter um corpo também. Olha outro problema para esse testemunho de Jeová resolver, ok? Então, analisando, qual é a nossa posição aqui? A nossa posição é que ninguém pode marcar data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Marcou data Charles Tasso Russell, em 1914 Jesus não veio. Ele marcou outras datas, 1919, 1925. Eu sei que Jesus não veio. Então se torna o quê? Falsos profetas. E para ele dar a volta por cima, ele disse que Jesus veio invisível. Então se Jesus veio invisível, já está reinando, então aqui, Apocalipse capítulo 7, capítulo 1, versículo 7 e 8, está mostrando que Jesus vem e até mesmo Israel vai ver, o povo de Israel, e ele vai vir, todos os olhos verá. Então agora ele coloca o nome Jeová. Então Jeová vai vir agora e todos os olhos vai ver Jeová. Só que o próprio, as testemunhas de Jeová não ensina dessa forma, eles não creem que Jeová vai vir. Mas na tradução do Novo Mundo está colocando Jeová, ok? Mas para nós é Cristo. Cristo ele vai vir para Israel. Todo o povo de Israel que estiver vivo, que vai sobreviver à grande tribulação, vai ver, não só Israel, como as nações. Israel vai, nesse momento, se arrepender, porque vai reconhecer Cristo como Salvador. É nesse momento que Israel vai reconhecer Cristo como Salvador. Então, Jesus vai vir, vai pisar aqui no Monte das Oliveiras. Está lá em Zacarias, capítulo 14, 4, 5. Jesus, quando no arrebatamento, a igreja vai ao encontro de Cristo nos ares. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. A igreja que sobe ao encontro de Cristo é arrebatamento. Para a vinda, salvação de Israel, que está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 25 e 26, que todo Israel será salvo, é quando Jesus vem para Israel, todos os olhos verá. Então é nesse momento, Jesus vai vir o Todo-Poderoso, com poder e grande glória. Mas para as testemunhas de Jeová, eles não creem que Jesus vem com poder e grande glória, e nem que ele é o Alfa, e nem é o Ômega, porque eles creem que Jesus foi criado. E Jesus não é igual a Jeová, não é todo-poderoso. Então ele traduz como Jeová. Só se é Jeová, todos os olhos verá. Será que realmente as testemunhas de Jeová vai crer que vai ver Jeová e Jeová vai vir? Não. Então é Jesus, ok? Então aí está mostrando na Bíblia Sagrada. Termino dizendo, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.